Bem-vindos ao nosso canal. Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Estou absolutamente entusiasmado por vos ter aqui hoje, porque estamos prestes a embarcar numa extraordinária viagem no tempo. Se és novo por aqui, certifica-te de que clicas já nesse botão de subscrição. Acredita em mim, não vais querer perder o que vem a seguir. E aqui está algo que vos vai surpreender. No final da história de hoje, saberão um segredo que os arqueólogos ainda estão a tentar desvendar. Por isso, deixem um comentário abaixo e digam-me, qual foi a descoberta histórica mais misteriosa de que já ouviram falar? Eu leio todos os comentários e adoro ouvir as vossas opiniões. A história de hoje é diferente de tudo o que já abordamos. É o conto de Lúcius, um embalsamador no Egito Romano, e de um segredo tão perigoso que esteve enterrado durante 2000 anos. Esta não é apenas mais uma descoberta arqueológica, é uma história que poderia reescrever os livros de história. Por isso, peguem na vossa bebida favorita, ponham-se confortáveis e vamos mergulhar num dos mistérios mais incríveis alguma vez desenterrados. O meu nome é Lúcius e sou um preparador dos mortos na Egiptus Romana. Uma noite, uma família poderosa trouxe-me a sua filha, Lira. Pagaram em ouro e silêncio. Mas a rapariga, ela não era como as outras. Os ritos que exigiram eram estranhos, sussurrados numa língua que não era de Roma nem do Nilo. Fui obrigado por um juramento a selar o seu segredo proibido na pedra. Cumpri o meu dever, enterrando uma verdade que poderia ter despedaçado uma dinastia imperial. Durante 2 milênios pensei que estava seguro. Agora, as vossas máquinas violaram o selo. Vocês veem a múmia surpreendente, maravilham-se com os artefactos incomuns, mas não conhecem a história. Deixem-me contar-vos o que verdadeiramente desenterraram. Capítulo 1. A Noite dos Segredos. A lua pairava como uma moeda de prata sobre Alexandria naquela noite, projetando longas sombras sobre as colunas de mármore da minha oficina. Eu preparava os mortos há quase 20 anos, seguindo as antigas tradições passadas pelo meu pai e pelo pai dele antes dele. A arte da mumificação era um trabalho sagrado, que exigia precisão, respeito e, acima de tudo, discrição. Mas nada na minha experiência me tinha preparado para o que se desenrolaria naquela noite fatídica do ano 123 do reinado do nosso senhor imperador Adriano. Já passava da 9ª hora quando chegaram, o som dos cascos dos cavalos na calçada ecoava pelas ruas estreitas, acompanhado pelo tilintar suave de arreios caros e pelos comandos sussurrados de servos bem treinados. Eu estava à espera deles. Uma mensagem chegara mais cedo nesse dia, escrita em papiro tão fino que só poderia ter vindo das famílias mais ricas da cidade. O selo ostentava uma marca que não reconheci. Mas as moedas de ouro que acompanhavam a mensagem falavam mais alto do que qualquer brasão de família. 3 figuras emergiram da liteira coberta que fora transportada por 6 homens fortes. O primeiro era claramente o patriarca da família alto, digno, com o porte de alguém habituado a comandar. A sua toga era da mais fina seda, tingida com púrpura de tiro, o que o marcava como um homem de considerável riqueza e estatuto. Atrás dele vinha uma mulher, com um véu pesado, cujos movimentos sugeriam uma dor profunda mal contida. Mas foi a terceira figura que me chamou a atenção, um homem mais jovem, talvez com 25 anos de idade, cujos olhos percorriam nervosamente a minha oficina como se esperasse que o perigo surgisse de cada sombra. Entre eles, transportada numa simples maca de madeira, jazia a razão da sua visita à meia-noite. O corpo estava envolto em linho de qualidade extraordinária, tão fino que parecia brilhar à luz da lamparina. Mesmo através do invólucro, pude ver que se tratava de uma jovem mulher, de pequena estatura, com traços delicados que falavam de nobre nascimento. O que me impressionou de imediato foi o cuidado com que ela fora preparada para o transporte. Não era o envolvimento apressado de uma morte súbita, mas o trabalho meticuloso de alguém que compreendia a importância da preservação. És Lúcius? Perguntou o patriarca, a sua voz carregando a autoridade de gerações de comando. Quando assenti, ele continuou. Eu sou Marcus Aurélio Severus, e esta é a minha filha Lira. Ela morreu há 3 dias, e requeremos os teus serviços para a sua preparação final. Eu tinha ouvido o nome Severo sussurrado nos mercados e tabernas de Alexandria. Era uma das mais antigas famílias romanas no Egito, com ligações que remontavam aos primeiros dias do domínio romano. Dizia-se que o próprio Marcus era um conselheiro próximo do governador provincial, um homem cuja palavra podia fazer ou desfazer carreiras por todas as províncias orientais. No entanto, ali estava ele na minha humilde oficina, a pedir a minha ajuda em plena noite. Claro, Dominus, respondi.
usando o tratamento formal apropriado para um homem da sua posição. Sinto-me honrado por servir a vossa família neste momento de dor. No entanto, devo perguntar: por que a trazem a mim, a esta hora? Certamente uma família da vossa estirpe tem acesso aos melhores embalsamadores da cidade, homens que trabalham nos grandes templos e servem as casas mais nobres. A pergunta pairou no ar como fumo de incenso. Marcos trocou um olhar com a mulher de véu à sua esposa, presumi, antes de responder: as nossas exigências são específicas. Disseram-nos que és um homem que compreende o valor da discrição, que pode realizar os ritos antigos sem fazer perguntas desnecessárias. Estamos preparados para pagar generosamente por tal compreensão. Enquanto ele falava, o homem mais jovem pegou numa bolsa de couro que tilintou com um som inconfundível de moedas de ouro. Pousou-a na minha mesa de trabalho com um peso que sugeria conter mais dinheiro do que eu normalmente ganhava em vários meses. A mensagem era clara, não se tratava de um embalsamamento normal, e eles esperavam a minha total cooperação e silêncio. Eu construí a minha reputação exatamente com essa descrição. Numa cidade como Alexandria, onde romanos, gregos, egípcios e dezenas de outros povos se misturavam numa dança infindável de comércio e política, o embalsamador aprendia frequentemente segredos que podiam derrubar governos ou destruir famílias. Os ricos e poderosos vinham a mim precisamente porque sabiam que eu compreendia o valor do silêncio. Mas ao olhar para a forma envolta da jovem Lira, algo no ar parecia diferente, carregado de uma energia que me arrepiou os pelos dos braços. Que ritos específicos requerem? Perguntei. Embora uma parte de mim já suspeitasse que a resposta seria diferente de tudo o que já encontrara. Marcos aproximou-se baixando a voz para pouco mais que um sussurro. Os ritos romanos tradicionais não serão suficientes. Lira era especial. A linhagem da sua mãe remonta aos reinos antigos, ao tempo antes de Roma, antes de Alexandre, antes mesmo dos grandes faraós. Há cerimônias que devem ser realizadas, proteções que devem ser postas em prática. Trouxemos os materiais e as instruções necessárias. A mulher de véu finalmente falou. A sua voz carregando um sotaque que não consegui identificar não era romano, nem grego, nem egípcio, mas algo mais antigo, algo que parecia ecoar das profundezas da própria história. Ela deve ser preparada segundo os costumes antigos, os costumes que garantem que os mortos permaneçam em repouso. Há aqueles que procurariam perturbar o seu sono, usar o que jaz dentro dela para os seus próprios fins. Isso não pode ser permitido. Senti um arrepio percorrer-me a espinha que nada tinha a ver com o ar fresco da noite. Nos meus anos a preparar os mortos, encontrara muitos pedidos estranhos, muitos rituais invulgares exigidos por famílias enlutadas, mas isto parecia diferente. Isto parecia perigoso. No entanto, o ouro na minha mesa era real. E eu aprendera há muito tempo que, em Alexandria, a sobrevivência dependia muitas vezes de saber quando fazer perguntas e quando simplesmente fazer o que era pedido. Preciso de examinar o corpo primeiro, disse eu, recorrendo aos requisitos práticos do meu ofício, para determinar que preparações são necessárias e quanto tempo o processo levará. Marcos assentiu, mas quando me movi em direção à maca, ele pousou uma mão firme no meu braço. Antes de começares, deves fazer um juramento. Não apenas de discrição, qualquer embalsamador habilidoso pode prometer isso. Deves jurar pelos deuses de Roma e do Egito, pelos teus antepassados e pelos teus descendentes, que o que vires e fizeres aqui esta noite nunca será contado a nenhuma alma viva. O segredo morre contigo, Lúcius. Compreendes? O peso das suas palavras abateu-se sobre mim como uma mortalha. Isto era mais do que um pedido de silêncio. Era um juramento vinculativo que ligaria o meu destino a qualquer segredo que estivesse envolto naqueles linhos finos. Mas o ouro brilhava à luz da lamparina. E eu tinha bocas para alimentar, uma oficina para manter e uma reputação a zelar. Às vezes, um homem tem de fazer escolhas que não consegue compreender totalmente no momento. Juro por Júpiter Optimus Maximus, por Ísis e Osíris, pelas sombras dos meus pais e pelo futuro dos meus filhos, que o vosso segredo estará seguro comigo, disse eu. As palavras formais do juramento saindo dos meus lábios com um peso que parecia tornar o próprio ar mais denso. Assim que o juramento foi concluído, a atmosfera na oficina mudou. Os 3 visitantes relaxaram ligeiramente, como se uma grande tensão tivesse sido libertada. Marcos recuou e gesticulou em direção à maca. Então comecemos. O tempo é precioso, e há preparações que devem ser concluídas antes do amanhecer.
Aproximei-me da forma envolta de Lyra com a reverência devida aos mortos e a cautela nascida de 20 anos de experiência. Mas quando as minhas mãos tocaram os invólucros de linho, senti algo que me fez parar. Havia ali um calor, subtil mas inconfundível, como se alguma centelha de vida ainda tremeluzisse dentro da rapariga supostamente morta. Olhei para Marcos, uma pergunta a formar-se nos meus lábios, mas a sua expressão severa advertiu-me a não a pronunciar em voz alta. Em vez disso, comecei o cuidadoso processo de desembrulhar o corpo seguindo os métodos tradicionais, mas movendo-me com cuidado extra. O que encontrei sob aquelas camadas de linho fino assombraria os meus sonhos para o resto da minha vida e mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a natureza da vida, da morte e das tênues fronteiras entre elas. Mas essa revelação, caros ouvintes, terá de esperar pelo nosso próximo capítulo. A noite ainda era uma criança, e os verdadeiros mistérios estavam apenas a começar a desvendar-se na minha oficina, nas margens do Nilo. Capítulo 2. O ritual proibido. Enquanto eu cuidadosamente retirava as camadas de linho, a luz da lamparina revelou algo que desafiava todos os princípios da morte que eu aprendera nos meus 20 anos como embalsamador. A pele de Lyra tinha uma palidez que não era bem o cinzento da morte, mas sim o marfim pálido de um sono profundo. Os seus traços eram delicados, aristocráticos, com maçãs do rosto altas que falavam de nobreza, mas foram as suas mãos que primeiro me chamaram a atenção e estavam posicionadas de uma forma que eu nunca vira antes, com os dedos entrelaçados num padrão complexo que parecia formar algum tipo de símbolo sagrado. Ainda mais perturbadora era a ausência completa dos sinais habituais de decomposição. 3 dias tinham passado desde a sua suposta morte, mas não havia cheiro a podridão nem descoloração para além daquele estranho tom de marfim pálido. A sua carne parecia fresca, mas não fria. E quando pressionei suavemente o seu braço para testar a condição dos músculos, poderia jurar que sentia a mais tênue sugestão de resistência, como se ela estivesse apenas a dormir profundamente em vez de morta. Ela parece estar notavelmente bem preservada, disse eu, cuidadosamente olhando para os 3 observadores. O trabalho de preparação feito antes de a trazerem aqui foi excepcional. Posso perguntar quem realizou os ritos iniciais? A mulher de véu avançou e pela primeira vez vislumbrei o seu rosto sob o tecido pesado. Era mais velha do que eu pensara inicialmente, talvez com 50 anos de idade, com fios de prata, a entrelaçarem-se no cabelo escuro e olhos que pareciam conter profundezas de conhecimento que me deixaram desconfortável. Quando falou, aquele sotaque estranho tornou-se mais pronunciado, como se estivesse a traduzir pensamentos de alguma outra língua. Eu mesma realizei a preservação, disse ela. Sou Cláudia Severus, mas esse não é o nome com que nasci. O meu povo tem conhecimento da morte e da preservação que antecede os vossos métodos romanos em séculos. O que vês não é obra de natrão e especiarias, mas de artes mais antigas, de entendimentos mais antigos. Senti as minhas mãos tremerem ligeiramente enquanto continuava o meu exame. Na região à volta do coração de Lyra, encontrei algo que me fez recuar em choque. Ali, pressionado contra sua pele, estava um amuleto diferente de tudo o que eu já vira. Não era egípcio, nem romano, nem grego. O metal parecia mudar e alterar de cor à luz da lamparina, e os símbolos gravados na sua superfície feriam-me os olhos ao olhar diretamente, como se não fossem destinados à visão mortal. O que é isto? Sussurrei, sem me atrever a tocar no estranho objeto. Marcos moveu-se para ficar ao meu lado, o seu rosto grave. É por isso que viemos a ti em segredo, Lúcius. Esse amuleto está na família de Cláudia há gerações incontáveis. É mais antigo que Roma, mais antigo que os faraós, talvez mais antigo que a própria civilização, e é a razão pela qual Lyra não pode ser enterrada segundo os ritos normais. Cláudia começou a falar naquela língua estrangeira, a sua voz assumindo uma qualidade rítmica, quase hipnótica. As palavras pareciam ressoar nas paredes de pedra da minha oficina, criando harmonias que me faziam doer os dentes. Enquanto ela cantava, o homem mais jovem, que agora percebi ser o irmão de Lyra, começou a desempacotar itens de uma série de embrulhos de pano que ele trazia. Os objetos que ele revelou eram diferentes de tudo na minha experiência como embalsamador. Havia frascos de líquido que pareciam brilhar com uma luz própria, pós que mudavam de cor à medida que se moviam, e ferramentas feitas de metais que não conseguia identificar. O mais perturbador de tudo era um pergaminho escrito numa espécie de pele que definitivamente não vinha de nenhum animal que eu conhecesse. A escrita nele parecia mover-se e mudar quando eu não estava a olhar diretamente para ela. Estes são os materiais necessários para a verdadeira preservação, explicou Marcos. Não apenas do corpo dela, mas do que jaz dentro dela. Lyra nasceu com um dom, Lúcius.
Ela podia ver coisas que outros não podiam, saber coisas que ainda não tinham acontecido, falar com vozes que pertenciam aos muito mortos. Em vida, este dom tornou-a valiosa para aqueles que procuravam poder através de conhecimento proibido. Na morte, torna-a perigosa. Dei por mim a recuar da mesa, a minha compostura profissional finalmente a quebrar-se. Dominus. O que descreve, soa a feitiçaria. Sou um simples embalsamador, não um praticante das artes negras. Talvez devessem procurar a ajuda dos sacerdotes de Ísis ou dos seguidores de Tote. Eles estariam mais bem equipados para lidar com tais assuntos. O homem mais jovem, o irmão de Lira, falou pela primeira vez, a sua voz tensa, com emoção mal controlada. Os sacerdotes não nos podem ajudar. Eles servem deuses que estão vinculados por leis e limitações. O que lhe damos esta noite existe fora de tais fronteiras. O dom da minha irmã vem de linhagens que remontam ao tempo antes dos próprios deuses caminharem entre os mortais. Não há templos que possam conter o que ela carrega, nem sacerdotes que compreendam as forças em jogo aqui. Cláudia terminara o seu cântico e agora aproximava-se da mesa com um dos frascos brilhantes. Lúcius, fizeste um juramento e pagamos-te bem. Mas mais do que isso, agora fazes parte desse segredo, quer queiras, quer não. No momento em que tocaste na pele dela, no momento em que olhaste para o amuleto, ficaste ligado ao que deve ser feito aqui. Não há como voltar atrás. Como que, para enfatizar as suas palavras, senti de repente um estranho formigueiro nas minhas mãos, as mesmas mãos que tinham tocado na pele de Lira. Olhando para baixo, vi que as pontas dos meus dedos brilhavam com a mesma luz tênue que emanava dos frascos. A constatação atingiu-me como um golpe físico qualquer que fosse o poder que residia na rapariga morta, já estava a começar a afetar-me. O que me está a acontecer? Exigi, embora uma parte de mim já temesse a resposta. Estás a ser marcado, disse Marcos solenemente. Marcado como alguém que foi escolhido para guardar o segredo. É por isso que precisávamos de alguém como tu, Lúcius, alguém habilidoso nas artes da preservação, mas também alguém forte o suficiente para suportar o fardo do que deve ser escondido. Cláudia começou a preparar os líquidos estranhos, misturando-os em proporções que pareciam não seguir nenhuma lógica terrena. Enquanto trabalhava, explicou o que estava para vir. A preservação que realizamos esta noite não irá simplesmente prevenir a decomposição. Irá criar uma barreira entre o mundo dos vivos e o poder que dorme dentro de Lira. Mas essa barreira requer um guardião. Alguém que carregará o conhecimento de onde ela jaz e garantirá que ela permaneça imperturbada. As implicações das suas palavras começaram a assentar. Não se tratava simplesmente de embalsamar um corpo e selá-lo num túmulo. Estavam a pedir-me para me tornar parte de alguma conspiração antiga, para carregar um segredo que, aparentemente, poderia abalar os alicerces do próprio império. No entanto, ao olhar para as marcas brilhantes nas minhas mãos, percebi que a escolha já me tinha sido retirada. Digam-me o que precisam que eu faça, disse eu, a minha voz mais firme do que me sentia. O que se seguiu foi a noite mais estranha da minha vida. Sob a direção de Cláudia, iniciei um processo de preservação que tinha apenas uma semelhança superficial com a mumificação tradicional. Em vez de remover os órgãos, selámo-los dentro do corpo usando os líquidos brilhantes. Em vez de secar a carne com natrão, ungimo-la com óleos que pareciam penetrar na pele e desaparecer, deixando para trás uma luminescência subtil que era visível apenas na escuridão completa. A parte mais perturbadora veio quando chegamos ao amuleto. Cláudia instruiu-me a envolvê-lo em tiras do estranho pergaminho de pele, amarrando-o contra o coração de Lira com nós que seguiam padrões que ela desenhava no ar com o dedo. Enquanto trabalhava, podia sentir o objeto a pulsar com um ritmo que quase correspondia a um batimento cardíaco, e os símbolos na sua superfície começaram a brilhar mais intensamente. Durante todo o processo, o irmão de Lira manteve uma vigília constante, lendo de outro pergaminho naquela mesma língua desconhecida. As suas palavras pareciam tecer uma teia de proteção à nossa volta, mas eu podia sentir outras presenças a reunirem-se nas sombras para além da minha oficina, coisas que eram atraídas pelo poder com que estávamos a trabalhar, mas mantidas à distância pelos cânticos protetores. À medida que o amanhecer se aproximava, a fase final do ritual começou. Cláudia produziu uma série de pequenas tábuas de argila,
cada uma inscrita com símbolos que doíam ao olhar diretamente. Estas deveriam ser colocadas em pontos específicos à volta do corpo de Lyra, criando o que ela chamou de círculo de ligação, que conteria o poder dentro dela mesmo na morte. Lembra-te, Lúcius, disse Marcos enquanto nos preparávamos para envolver o corpo na sua mortalha final. O que fizemos aqui esta noite nunca deve ser contado. O conhecimento de onde ela está enterrada, a natureza dos rituais realizados, a própria existência do amuleto, tudo isto morre contigo. Mas sabe que ajudaste a preservar algo que poderia salvar o mundo ou destruir. Ló, dependendo de quem o encontrar. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar-se pelas janelas da minha oficina, completamos o envolvimento do corpo de Lyra. Mas este não foi o fim do trabalho da noite. Foi apenas o início de um segredo que se estenderia por 2 milênios. E que, em última análise, levaria à descoberta arqueológica que trouxe a sua história à luz mais uma vez. Mas antes que pudéssemos selá-la para sempre, havia mais uma revelação à espera. Uma que explicaria por que a morte desta jovem era considerada perigosa o suficiente para ameaçar uma dinastia inteira. E essa revelação, meus amigos, terá de esperar pelo nosso próximo capítulo. Espero que estejam a achar esta história tão fascinante como eu. Deixem um comentário abaixo e digam-me o que acham que se está realmente a passar com Lyra e aquele amuleto misterioso. As vossas teorias podem estar mais próximas da verdade do que imaginam. Capítulo 3. A linhagem antiga. Enquanto nos preparávamos para mover o corpo envolto de Lyra para o seu local de descanso final, Cláudia tomou uma decisão que mudaria tudo o que eu pensava compreender sobre o mundo romano. Ela puxou o véu para trás completamente, revelando não apenas o seu rosto, mas uma série de tatuagens intrincadas que cobriam seu pescoço e desapareciam sob a sua roupa. As marcas eram diferentes de tudo o que eu já vira. Não eram hieróglifos egípcios, nem numerais romanos, nem letras gregas, mas símbolos que pareciam contorcer-se e mudar à luz da lamparina, como se estivessem vivos. Antes de a selarmos para sempre, disse Cláudia, sua voz carregando um peso de séculos, deves compreender o que estás verdadeiramente a proteger. Lyra não era simplesmente uma rapariga romana com dons invulgares. Ela era a última de uma linhagem que remonta ao tempo antes da história registrada. Aos dias em que o mundo era jovem e as barreiras entre os reinos eram tênues. Marcos moveu-se para ficar ao lado da sua esposa e, pela primeira vez, notei que ele também tinha marcas, cicatrizes súbitas nas mãos que formavam padrões semelhantes aos tatuados na pele de Cláudia. Conta-lhe, meu amor, disse ele suavemente. Conta-lhe a verdade do que guardamos. Cláudia começou a falar e, enquanto o fazia, o próprio ar na minha oficina pareceu engrossar com o peso de segredos antigos. O meu povo era velho quando o primeiro faraó ergueu a sua coroa no Egito. Éramos antigos quando os gregos navegaram o mar cor de vinho para Troia. Existimos nas sombras da história, preservando conhecimento e poder que o mundo não estava preparado para compreender. Chamávamos-nos os guardiões do limiar, pois guardávamos as fronteiras entre o que é e o que não deveria ser. Ela gesticulou em direção à forma em volta da sua filha. Lyra nasceu na noite de uma convergência, quando as estrelas se alinharam em padrões que ocorrem apenas uma vez a cada 1000 anos. Desde o momento do seu nascimento, ela podia ver através dos véus que separam os mundos. Falava com as vozes dos mortos, via visões de futuros que ainda não tinham acontecido e podia tocar as mentes daqueles que viviam em terras distantes. O homem mais jovem, que agora soube chamar-se Gaius, continuou a história. Mas os seus dons vinham com um preço terrível. Existem coisas nos espaços entre os mundos, entidades que anseiam por uma forma de entrar na nossa realidade. As habilidades de Lyra tornaram-na um farol para estas criaturas, uma porta que poderiam usar para atravessar para o nosso reino. À medida que envelhecia, o seu poder tornava-se mais forte, e também a atenção que atraía de coisas que deveriam permanecer para sempre banidas. Senti um arrepio que nada tinha a ver com o ar fresco da manhã. Querem dizer que ela morreu por causa dessas entidades? Não morreu, corrigiu Cláudia, os seus olhos enchendo-se de lágrimas que pareciam brilhar com uma luz própria. Lyra escolheu entrar no sono profundo, ligar a sua consciência ao amuleto e selar-se antes que as criaturas a pudessem usar como um portal. Foi a única maneira de proteger não apenas a nossa família, mas o mundo inteiro do que teria vindo se tivessem conseguido reivindicá-la lá. As implicações do que ela me estava a dizer eram avassaladoras.
Não se tratava simplesmente de preservar um corpo, estávamos a criar uma prisão para algo que poderia potencialmente destruir a própria civilização. E eu, um simples embalsamador de Alexandria, fora escolhido para ser o guardião deste terrível segredo. Mas por que eu? Perguntei. Certamente há outros mais bem equipados para lidar com tais responsabilidades. Sacerdotes, eruditos, homens de poder e influência que poderiam proteger melhor o que me estão a pedir para guardar. Marcos sorriu sombriamente. É exatamente por isso que não podem ser eles, Lúcius. Os sacerdotes servem deuses que têm as suas próprias agendas. Os eruditos procuram o conhecimento por si só, independentemente das consequências. Os homens de poder e influência são constantemente vigiados por inimigos que usariam qualquer segredo contra eles. Mas tu és invisível para aqueles que procurariam explorar o poder de Lira. És habilidoso o suficiente para compreender o que deve ser feito, mas humilde o suficiente para manter o segredo seguro. Gaius produziu outro pergaminho, este escrito em latim, mas usando símbolos que reconheci das tatuagens na pele da sua mãe. Isto contém a verdadeira história da nossa linhagem, remontando a mais de 3.000 anos. Fala dos primeiros guardiões que aprenderam a comunicar com os seres de outros reinos e descobriram o terrível preço de tal conhecimento. Fala da grande ligação que foi realizada no tempo dos faraós, quando os nossos antepassados selaram algo tão perigoso que até o seu nome foi apagado de todos os registros. Enquanto ele desenrolava o pergaminho, vislumbrei trechos de texto que me faziam lacrimejar ao ler diretamente. As palavras pareciam mover-se e mudar, como se estivessem escritas numa língua que existia parcialmente fora da realidade normal. Mas mesmo pelos fragmentos que consegui decifrar, um quadro aterrador começou a emergir. Os guardiões do limiar não tinham sido simplesmente guardiões de sabedoria antiga. Tinham sido a primeira e última linha de defesa da humanidade contra entidades que viam o nosso mundo como um campo de alimentação. Estes seres existiam em dimensões paralelas à nossa, procurando constantemente formas de atravessar e estabelecer pontos de apoio na nossa realidade. Ao longo da história, certos indivíduos nasceram com a capacidade de ver através das barreiras dimensionais. E estes dotados sempre foram tanto a maior esperança da humanidade como o seu maior perigo. O amuleto que Lira usa, continuou Cláudia, é um dos 7 que foram criados nos primeiros dias da nossa ordem. Cada um contém um fragmento do feitiço de ligação original que mantém as entidades mais perigosas trancadas no seu próprio reino. Mas os amuletos são também chaves nas mãos erradas, poderiam ser usados para abrir as mesmas portas que deveriam manter fechadas. O peso desta revelação abateu-se sobre mim como uma mortalha. Não só me estavam a pedir para guardar o corpo de uma jovem com habilidades sobrenaturais, mas também me estavam a confiar um artefacto que poderia potencialmente acabar com o mundo se caísse nas mãos erradas. Onde estão os outros 6 amuletos? Perguntei, embora não tivesse a certeza se queria saber a resposta. Espalhados pelo mundo, respondeu Marcos. Escondidos em locais conhecidos apenas pelos membros sobreviventes da linhagem, já sob as fundações do grande farol de Alexandria. Outro foi selado num túmulo no Vale dos Reis. Um terceiro foi lançado na parte mais profunda do mar Mediterrâneo. As localizações dos outros são conhecidas apenas pelos chefes das famílias, guardiãs sobreviventes, e esse conhecimento é transmitido apenas no momento da morte. Gaius enrolou o pergaminho e colocou-o num recipiente especialmente preparado. Este registro será enterrado com Lyra, juntamente com instruções sobre o que deve ser feito se ela for alguma vez descoberta. O conhecimento que contém é demasiado perigoso para existir no mundo dos vivos, mas demasiado importante para ser perdido para sempre. Enquanto nos preparávamos para deixar a minha oficina e seguir para o local secreto de sepultamento que eles tinham preparado, Cláudia pousou a mão no meu ombro. O toque enviou um choque por todo o meu corpo. E de repente pude ver coisas que antes me estavam ocultas. As sombras nos cantos da minha oficina não estavam vazias. Estavam cheias de olhos vigilantes. Criaturas que existiam um pouco fora da percepção normal, atraídas pelo poder com que tínhamos estado a trabalhar durante toda a noite. Agora vês, disse ela suavemente, os observadores, os famintos, as coisas que esperam por qualquer oportunidade para atravessar para o nosso mundo. Eles sabem o que fizemos aqui esta noite. E lembrar Sião, a partir deste momento, será sempre capaz de os ver, mas eles também estarão sempre
a observar-te. A constatação de que passaria o resto da minha vida ciente destas presenças à espreita era quase mais do que eu podia suportar. Mas ao olhar para a forma pacífica de Lyra, envolta na sua mortalha protetora, compreendi que alguns fardos devem ser carregados independentemente do seu peso. Carregamos o corpo dela para uma carroça que esperava no beco atrás da minha oficina e iniciamos a viagem para o que se tornaria o seu local de descanso final. Mas o local que eles tinham escolhido, e as proteções adicionais que tinham preparado, provariam ser ainda mais extraordinários do que qualquer coisa que eu testemunhara até então. A noite estava longe de terminar, e a parte mais perigosa do nosso trabalho ainda estava por vir, pois não estávamos simplesmente a enterrar um corpo, estávamos a criar uma fortaleza que teria de resistir ao assalto de entidades que existiam para além do tempo e do espaço, seres que nunca deixariam de tentar reivindicar o que jazia dentro daquele antigo sarcófago. Capítulo 4. Sussurros na escuridão. A jornada pelas ruas adormecidas de Alexandria não se assemelhava a nenhum cortejo fúnebre do qual eu já tivesse feito parte. Movíamo-nos em completo silêncio, as rodas da carroça, envoltas em tecido para abafar o seu som nos paralelepípedos. Mas não era o silêncio dos vivos que me perturbava, eram os sussurros constantes que pareciam seguir-nos das sombras, vozes que falavam em línguas que antecediam a civilização humana. Enquanto nos dirigíamos para os arredores da cidade, comecei a compreender que as entidades de que Cláudia falara não estavam simplesmente a observar-nos. Estavam ativamente a tentar interferir com a nossa missão. Os candeeiros de rua piscavam e apagavam-se à nossa passagem, deixando poças de escuridão antinatural no nosso rasto. Cães começaram a uivar por toda a cidade, os seus lamentos assumindo uma qualidade quase humana que me arrepiou a pele. O mais perturbador de tudo era que conseguia ver formas a mover-se na minha visão periférica. Coisas que desapareciam no momento em que tentava olhá-las diretamente. Tornam-se mais ousadas, murmurou Caio, a sua mão movendo-se instintivamente para um punhal no seu cinto. Quanto mais tempo permanecermos a descoberto, mais atenção atraímos. Temos de chegar ao local antes que reúnam força suficiente para se manifestarem fisicamente. Cláudia começou a entoar novamente, mas desta vez as palavras eram diferentes, mais ásperas, mais imperiosas. Enquanto falava, uma tênue barreira de luz pareceu formar-se em torno do nosso pequeno cortejo, repelindo as sombras que se aproximavam. Mas eu via que o esforço estava a exauri-la. O suor brotava-lhe na testa apesar do ar fresco da noite, e as suas mãos tremiam com a tensão de manter a barreira protetora. "Falta muito?" perguntou Marco. A sua voz tensa de preocupação pela esposa. "Já não falta muito", respondeu ela, com os dentes cerrados. "A antiga pedreira fica logo para além da próxima colina, mas Lúcio tem de compreender. Assim que chegarmos ao local do enterro, não haverá como voltar atrás. O ritual que lá realizarmos irá vinculá-lo ao segredo tão certamente como se tivesse nascido na nossa linhagem. Ao chegarmos ao cume da colina, vi o nosso destino estender-se abaixo de nós. Ao luar, a pedreira abandonada fora escavada nas falésias de calcário décadas antes, quando Alexandria ainda crescia rapidamente e se precisava de pedra para novas construções. Mas os trabalhadores tinham cavado demasiado fundo, e rompendo por cavernas naturais que esburacavam a rocha-mãe sob a cidade. Acidentes estranhos tinham assolado o local, homens que desapareciam sem deixar rasto, ferramentas encontradas dispostas em padrões impossíveis, sussurros que ecoavam de túneis vazios. Eventualmente a pedreira fora abandonada e esquecida por todos, exceto por alguns. Agora eu compreendia por que a família Severus tinha escolhido este lugar. As grutas naturais proporcionavam um esconderijo perfeito, mas mais do que isso, o próprio calcário parecia ter propriedades que interferiam com a capacidade das entidades de se manifestarem. À medida que descíamos para a pedreira, os sussurros que nos tinham seguido pela cidade começaram a desvanecer-se, substituídos por um silêncio opressivo que era de alguma forma ainda mais inquietante. "A pedra recorda", explicou Cláudia enquanto descarregávamos o corpo de Lyra da carroça. "O calcário é formado pelos restos comprimidos de antigas criaturas marinhas, milhões de anos de morte e transformação. Cria uma barreira natural contra coisas que existem fora do fluxo normal do tempo. Os nossos antepassados sabiam disto, e é por isso que tantos dos antigos locais de enterro foram escavados em pedra semelhante. A entrada para as grutas estava escondida atrás de um desmoronamento de rochas cuidadosamente construído, que parecia completamente natural, mas que podia ser afastado por aqueles que conheciam o segredo. Enquanto Marco e Caio trabalhavam para desobstruir a passagem,
Dei por mim a olhar para as estrelas, tentando processar tudo o que tinha aprendido ao longo desta noite impossível. Estás a perguntar-te se enlouqueceste, disse Cláudia suavemente, aproximando-se para ficar ao meu lado. A perguntar-te se tudo isto não passa de um elaborado sonho febril provocado por excesso de vinho ou falta de sono. Senti o mesmo quando soube pela primeira vez a verdade sobre o que a minha família guardava. Como é que o suportas? Perguntei. Saber que tais coisas existem, que estão constantemente a observar e à espera de uma oportunidade para irromper pelo nosso mundo? Ela sorriu com tristeza, da mesma forma que um soldado suporta o conhecimento de que a morte o espera em cada campo de batalha, ou um marinheiro aceita que o mar o pode reclamar em qualquer viagem. Fazemos o que tem de ser feito porque alguém tem de o fazer. E encontramos força em saber que o nosso sacrifício protege aqueles que nunca saberão quão perto estiveram da destruição. A passagem estava agora desobstruída, revelando um túnel que conduzia ao coração da falésia. Marco acendeu uma tocha, e à sua luz bruxuleante, pude ver que as paredes estavam cobertas de símbolos semelhantes aos que eu vira nos pergaminhos e amuletos. Mas estes eram mais antigos, esculpidos diretamente na rocha viva por mãos que ali tinham trabalhado muito antes de Roma sequer sonhar em conquistar o Egito. Este local tem sido usado pelos guardiões há mais de 1000 anos, explicou Caio enquanto levávamos o corpo de Lyra para dentro do túnel. Cada geração acrescentou as proteções, sobrepondo proteção sobre proteção, até que a própria pedra se tornou uma fortaleza contra as entidades que reclamariam o que jaz no seu interior. O túnel abria-se para uma vasta câmara natural, o seu teto perdido nas sombras, para além do alcance da luz da nossa tocha. Mas não estava vazia. Dispostos por toda a caverna, estavam dezenas de sarcófagos de pedra, cada um selado com símbolos que doía olhar diretamente para eles. Alguns eram claramente antigos, as suas superfícies gastas e lisas por séculos de tempo. Outros pareciam mais recentes, as suas gravuras ainda nítidas e claras. Todos guardiões? Perguntei, maravilhado com a visão. Todos os que carregaram o fardo de proteger os amuletos, confirmou Marco. Quando um guardião morre, é trazido para aqui, para descansar ao lado dos seus antepassados. Mas o caso de Lyra é diferente, ela não está morta no sentido tradicional. Apenas a dormir até que o perigo tenha passado ou até que o mundo se tenha tornado forte o suficiente para enfrentar o que ela guarda. Na extremidade mais distante da câmara, encontrava-se um único sarcófago vazio, esculpido em granito negro e coberto com incrustações de prata que formavam padrões demasiado complexos para minha mente compreender totalmente. Este, percebi eu, era onde Lyra passaria os próximos 2 milênios, à espera do dia em que arqueólogos romperiam os selos e despertariam segredos que nunca deveriam ver a luz do dia. Mas antes que a pudéssemos colocar naquele lugar de descanso final, havia mais um ritual a ser realizado. Um que garantiria que as proteções se manteriam, mesmo que a própria câmara fosse descoberta. E este ritual exigiria um sacrifício da minha parte que eu estava apenas a começar a compreender. Lúcio, disse Cláudia, a sua voz ecoando estranhamente no vasto espaço. Viste muito esta noite, aprendeste segredos que poucos mortais chegam a conhecer. Mas para completar o vínculo, para garantir que Lyra permanece selada em segurança, tens de abdicar de algo precioso uma parte de ti que permanecerá aqui com ela, a montar guarda mesmo depois de o teu corpo ter voltado ao pó. As implicações das suas palavras fizeram um arrepio percorrer-me os ossos. Mas ao olhar para os sarcófagos antigos, para gerações de guardiões que tinham feito sacrifícios semelhantes, compreendi que este era o preço do conhecimento que eu agora carregava. Alguns segredos eram demasiado perigosos para existir no mundo sem guardiões. E alguns guardiões estavam ligados ao seu dever por laços que transcendiam a própria morte. O que aconteceu a seguir mudaria não apenas a minha vida, mas a minha própria alma, vinculando-me a este lugar e a este segredo de formas que eu não compreenderia totalmente até ao momento da minha própria morte, décadas mais tarde. Mas essa transformação e o selamento final do túmulo de Lyra terá de esperar pelo nosso próximo capítulo. Vejo que estão mesmo a entrar neste mistério. O que acham que Lúcio teve de sacrificar para completar o ritual? Deixem as vossas teorias nos comentários. Adoro ler o que pensam sobre estes mistérios antigos. Capítulo 5. A ligação imperial. Enquanto nos preparávamos para o ritual final, Marco revelou uma verdade que me abalou até ao âmago.
A ligação da família Severus à corte imperial não era meramente política. Nascera da necessidade, uma aliança cuidadosamente mantida que protegera os segredos dos guardiões por gerações. Mas, mais do que isso, o próprio imperador atual, Adriano, não só estava ciente das suas atividades, ele era dependente deles. Tens de compreender, Lúcio disse Marco enquanto começava a dispor os instrumentos rituais em redor do sarcófago de Lira, o poder que Roma exerce por todo o mundo conhecido não se baseia apenas na força militar e na astúcia política. Existem forças a operar no império que requerem gestão, forças que desfariam a própria estrutura da civilização se não fossem controladas. Cláudia pegou num porta-pergaminhos feito do que parecia ser ouro maciço, a sua superfície coberta de selos imperiais que reconheci como autênticos. Adriano encomendou isto pessoalmente, após um incidente na Britânia que quase lhe custou a sanidade. Ele andava a explorar os territórios do norte, procurando compreender os estranhos relatos que chegavam das suas legiões sobre criaturas que atacavam durante a noite e desapareciam com o amanhecer. O que ele encontrou lá convenceu-o de que os maiores inimigos de Roma não eram as tribos bárbaras, mas coisas que existiam para além do alcance da espada e do escudo. Ela desenrolou o documento, revelando um texto escrito pela própria mão do imperador. Mesmo à luz da tocha, eu conseguia ver o tremor nas letras. A forma como a tinta fora pressionada profundamente no pergaminho por uma mão que tremia de medo ou exaustão. O conteúdo era ainda mais perturbador do que a forma como fora escrito. Por decreto imperial li em voz alta, a minha voz, ecoando estranhamente na vasta câmara, à família Severus. É concedida a autoridade para agir em assuntos relativos à segurança do reino contra ameaças que existem para além da compreensão dos homens mortais, estão autorizados a requisitar quaisquer recursos, comandar qualquer pessoal e tomar quaisquer ações consideradas necessárias para manter as barreiras entre o nosso mundo e aqueles reinos que o veriam destruído. Caio continuou a explicação. O incidente na Britânia não foi a primeira vez que o imperador encontrou provas das entidades contra as quais nos protegemos. Ao longo do seu reinado, tem havido relatos de todo o império, legiões inteiras encontradas mortas sem ferimentos, cidades onde todas as almas vivas desapareceram numa única noite, templos onde os sacerdotes enlouqueciam com visões de coisas que não deveriam existir. Adriano percebeu que a expansão de Roma a tinha colocado em contato com forças que os imperadores anteriores tinham tido a sorte de evitar. As implicações eram avassaladoras. O Império Romano, a maior potência militar e política que o mundo já conhecera, dependia secretamente de um punhado de famílias que se protegiam contra ameaças que a maioria das pessoas nunca poderia sequer imaginar. E agora eu estava a ser tornado parte dessa conspiração, ligado por juramentos e rituais para proteger segredos que poderiam derrubar governos. Mas por que revelar-me isto? Perguntei. Certamente, tal conhecimento torna-me um risco em vez de um trunfo. Marco sorriu sombriamente. Porque, Lúcio, estás prestes a tornar-te mais do que apenas um guardião do túmulo de Lira. O ritual que realizamos esta noite fará de ti um agente permanente da vontade imperial, obrigado a servir não apenas a nossa família, mas o próprio império em assuntos relacionados com estas ameaças ocultas. As tuas habilidades como embalsamador, combinadas com o teu novo conhecimento das entidades, tornar-te-ão inestimável para lidar com incidentes que ocorram por todas as províncias orientais. A constatação atingiu-me como um golpe físico. Não se tratava simplesmente de enterrar uma jovem com dons invulgares, eu estava a ser recrutado para uma organização secreta que servia como a rede de inteligência sobrenatural do Império. O ouro que me tinham pago não era apenas uma compensação pelos meus serviços, mas um adiantamento por uma vida de trabalho perigoso que me levaria aos cantos mais sombrios do mundo romano. Cláudia começou a preparar os elementos finais do ritual, misturando substâncias que brilhavam com uma luz própria e dispondo-as em padrões em redor do sarcófago de granito negro. O vínculo que criamos esta noite servirá a múltiplos propósitos, explicou ela. Selará a lira daqueles que explorariam o seu poder, mas também criará uma rede de proteção que se estende por todo o império. Cada pessoa que participa neste ritual torna-se um nó nessa rede, capaz de sentir quando as entidades estão ativas e de responder em conformidade. Enquanto ela falava, comecei a compreender a verdadeira dimensão do que os guardiões tinham construído ao longo dos séculos. Não se tratava apenas de uma única família
aguardar. Um único segredo era toda uma infraestrutura oculta dedicada a proteger a humanidade de ameaças que existiam para além da compreensão normal. E o Império Romano, com a sua vasta rede de estradas, os seus eficientes sistemas de comunicação e o seu exército disciplinado, fornecia a estrutura perfeita para tal organização operar. Quantos outros existem? Perguntei. Quantas pessoas em todo o Império sabem o que nós sabemos? Menos do que poderias pensar. Mas mais do que poderias esperar, respondeu Caio. Em cada cidade principal, há talvez 3 ou 4 indivíduos que foram trazidos para a rede, podem ser mercadores que podem viajar livremente sem suspeitas, ou sacerdotes que têm acesso a textos antigos, ou artesãos cujas habilidades são necessárias para projetos especiais. Cada um sabe apenas o que precisa de saber para desempenhar o seu papel. Mas juntos formam uma teia de observadores e guardiões que se estende da Britânia ao Egito. O ritual estava pronto para começar. E eu sentia o peso do destino a assentar sobre mim como uma mortalha. Mas antes que pudéssemos prosseguir, Marco tinha uma última revelação que mudaria tudo o que eu pensava compreender sobre a natureza da ameaça que enfrentávamos. Há outra coisa que tens de saber, Lúcio, disse ele, a sua voz pesada com o fardo de um conhecimento terrível. As entidades contra as quais nos protegemos não são simplesmente monstros aleatórios que procuram invadir o nosso mundo. São organizadas, inteligentes e têm planeado seu assalto à nossa realidade há milênios. O que fazemos esta noite não é apenas sobre proteger Lyra. É sobre impedir a abertura de um portal que permitiria que os seus exércitos se derramassem pelo nosso mundo. Ele gesticulou em direção aos antigos sarcófagos que nos rodeavam. Cada um destes túmulos contém não apenas um guardião, mas uma peça de um quebra-cabeças maior. As entidades têm tentado reunir estas peças há séculos, usando agentes humanos que podem nem sequer perceber que estão a ser manipulados. Se alguma vez conseguirem reunir todos os 7 amuletos num só lugar, terão o poder de rasgar uma fenda permanente entre dimensões. A dimensão da conspiração era de suster a respiração. Não estávamos apenas a lidar com ameaças sobrenaturais, mas com uma guerra que graçava em segredo há milhares de anos, um conflito entre a humanidade e entidades que viam toda a nossa espécie como nada mais do que obstáculos a serem removidos ou ferramentas a serem usadas. Enquanto me preparava para tomar o meu lugar no círculo ritual, percebi que a minha vida como um simples embalsamador em Alexandria tinha acabado. O que quer que emergisse desta câmara seria algo novo. Algo ligado a propósitos maiores do que qualquer vida individual. A transformação estava prestes a começar, e não haveria como voltar atrás. Mas o ritual em si, e o preço que eu pagaria pelo conhecimento que agora carregava, provaria ser mais profundo do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. O vínculo que estava prestes a ocorrer não apenas selaria a Lyra, alteraria fundamentalmente a natureza da minha própria existência, tornando-me algo mais do que humano, mas menos do que divino, um guardião de vigia no limiar entre mundos. Capítulo 6. Selado em pedra. O ritual começou no momento em que a lua atingiu o seu zênite diretamente sobre a câmara, a sua luz filtrando-se por aberturas ocultas na rocha para iluminar o sarcófago de granito negro. Cláudia tinha disposto 7 círculos de poder em redor do túmulo, cada um correspondendo a um dos antigos amuletos e marcado com símbolos que pareciam queimar-se na minha visão mesmo quando eu fechava os olhos. Tomei a minha posição na cabeceira do sarcófago, enquanto Marco, Cláudia e Caio se dispunham nos pontos cardeais em redor da câmara. O próprio ar parecia engrossar quando Cláudia começou o encantamento, proferindo palavras naquela língua antiga que antecedia todas as línguas conhecidas. Enquanto ela entoava, os símbolos esculpidos nas paredes da câmara começaram a brilhar com uma luz suave e pulsante que correspondia ao ritmo de um batimento cardíaco. A primeira fase do ritual envolveu a colocação do corpo de Lyra dentro do sarcófago. Mas não se tratava simplesmente de a deitar para descansar, cada movimento tinha de ser preciso, cada gesto realizado de acordo com padrões que tinham sido aperfeiçoados ao longo de milênios. Ao levantarmos a sua forma envolta, senti o poder do amuleto a pulsar através das ligaduras de linho, um calor que parecia alcançar diretamente a minha alma. Assim que Lyra foi posicionada dentro do túmulo de granito, a temperatura na câmara desceu drasticamente. O nosso hálito começou a formar névoa no ar subitamente gélido, e formou-se geada nas superfícies de pedra à nossa volta. Mas este não era um frio natural, era o frio dos espaços entre mundos, o toque gelado de entidades que existiam em reinos onde o calor e a luz nunca tinham penetrado.
Eles sabem o que estamos a fazer, disse Caio, com os dentes a bater. Estão a tentar interferir com o vínculo. O cântico de Cláudia intensificou-se, a sua voz assumindo harmônicos que pareciam ressoar em dimensões para além da física. Os símbolos brilhantes nas paredes pulsaram com mais intensidade, repelindo o frio que se aproximava, mas eu via que a tensão era enorme, o suor congelava na sua testa assim que se formava, e as suas mãos tremiam com o esforço de manter as barreiras protetoras. A segunda fase exigia a minha participação direta. Seguindo as instruções sussurradas de Cláudia, coloquei as minhas mãos sobre o amuleto que repousava no coração de Lyra. No momento em que a minha pele fez contato com o metal antigo, o mundo explodiu em visões que ameaçaram despedaçar a minha sanidade. Vi o nascimento do universo, a formação das primeiras estrelas, o arrefecimento de mundos primordiais onde a vida começou a agitar-se em oceanos cósmicos. Mas também vi os espaços intermédios, os reinos sombrios, onde entidades mais antigas que o próprio tempo esperavam com paciência infinita por oportunidades para espalhar a sua influência em realidades mais jovens. Testemunhei o primeiro contato entre estes seres e os humanos primitivos. Vi como o conhecimento era trocado por poder, como civilizações se erguiam e caíam com base na sua capacidade de resistir ou sucumbir a tentações de outro mundo. Através de tudo isso, vi os guardiões geração após geração de homens e mulheres que sacrificaram tudo para manter as barreiras entre os mundos. Vi-os construir os primeiros templos, forjar os primeiros amuletos, estabelecer as linhagens que carregariam o seu fardo através das eras. E vi o que acontecia àqueles que falhavam no seu dever, civilizações inteiras consumidas por entidades que se derramavam por portais desprotegidos, mundos deixados como cascas vazias, a vaguear no vazio cósmico. Mas as visões também me mostraram outra coisa, um futuro onde as barreiras enfraqueceriam, onde os selos antigos começariam a falhar, onde a humanidade enfrentaria o seu maior teste. Vi máquinas que conseguiam ver através de pedra sólida, revelando segredos que tinham estado escondidos por milênios. Vi o túmulo que estávamos a criar ser aberto por pessoas que não tinham compreensão do que estavam a libertar. E vi as consequências dessa descoberta propagar-se pelo tempo como ondas de uma pedra atirada em água parada. Agora vês, a voz de Cláudia alcançou-me através do caos das visões. Compreendes porque o vínculo tem de ser absoluto, porque o guardião tem de estar disposto a sacrificar tudo para manter o selo. A terceira fase do ritual era a mais perigosa. Exigia que eu abrisse a minha mente completamente ao poder do amuleto, que lhe permitisse forjar uma ligação permanente entre a minha consciência e o espírito adormecido de Lyra. O processo foi agonizante e senti o meu sentido de identidade a ser esticado através de dimensões, partes da minha alma a serem ancoradas em reinos que existiam fora do espaço e tempo normais. À medida que a ligação se formava, comecei a compreender a verdadeira natureza do sacrifício de Lyra. Ela não tinha simplesmente escolhido morrer, ela tinha escolhido tornar-se um selo vivo, a sua consciência servindo como uma fechadura que só podia ser aberta por alguém com o conhecimento e o poder para conter em segurança o que estava para além. Mas essa fechadura exigia uma chave, e eu estava a ser transformado nessa chave, ligado a ela através dos séculos por laços que transcendiam a própria morte. A fase final envolveu o selamento do próprio sarcófago. Isto não foi conseguido através de meios físicos simples, a tampa de granito era mantida no lugar por forças que existiam para além do mundo material. Enquanto Marco e Caio guiavam a maciça cobertura de pedra para a sua posição, Cláudia realizou o vínculo supremo, proferindo palavras que pareciam reescrever as próprias leis da realidade dentro da câmara. No momento em que a tampa assentou no lugar, senti algo fundamental mudar dentro de mim. As marcas brilhantes nas minhas mãos espalharam-se pelos meus braços, criando uma rede de símbolos que permaneceriam invisíveis à visão normal, mas que me marcariam para sempre como um guardião do limiar. Mais do que isso, de repente consegui sentir a presença de todos os outros guardiões por todo o Império. Sentir o pulso da rede que nos ligava a todos no nosso dever partilhado. Mas a transformação veio com um preço que eu estava apenas a começar a compreender. Parte da minha consciência existia agora dentro da câmara selada, montando uma vigília eterna sobre a forma adormecida de Lyra. Eu viveria minha vida normal no mundo acima, mas nunca mais estaria inteiramente presente num único momento. Uma parte de mim estaria sempre aqui, neste espaço intemporal entre mundos, mantendo a vigília que duraria 2000 anos. Está feito, disse Cláudia. A sua voz, pouco mais que um sussurro,
O esforço do ritual envelhecera visivelmente o seu cabelo, estava agora completamente prateado e linhas de exaustão marcavam o seu rosto. O selo está completo, o guardião está vinculado e o segredo está seguro. Mas lembra-te, Lúcio, isto não é um fim, mas um começo. O teu verdadeiro trabalho começa agora. Enquanto nos preparávamos para deixar a câmara, selando a entrada atrás de nós com proteções que o esconderiam de ser descoberto por milênios, percebi que já não era o mesmo homem que tinha entrado na minha oficina naquela noite. Tinha me tornado algo novo, algo que existia parcialmente em múltiplas realidades, ligado por juramentos e rituais a propósitos que se estendiam muito para além da minha própria vida mortal. A viagem de volta a Alexandria passou numa névoa de exaustão e revelação. Mas mesmo quando regressamos ao mundo dos vivos, eu senti o peso das minhas novas responsabilidades a assentar sobre mim como um manto. Eu era agora parte de algo vasto e antigo, um guardião numa guerra eterna que a maior parte da humanidade nunca saberia que estava a ser travada. E algures no fundo da minha mente, eu conseguia ouvir a voz de Lyra, a falar através dos séculos para me avisar do que estava para vir. O selo aguentaria por 2000 anos, mas não aguentaria para sempre. E quando finalmente falhasse, quando os arqueólogos de um futuro distante violassem a câmara e despertassem o que dormia lá dentro, eu estaria lá para guiá-los através da crise que se seguiria. Mas essa crise, e o papel que eu desempenharia nela, estava num futuro distante. Por agora, eu tinha de aprender a viver com o conhecimento que carregava, a servir o império de formas que poucos entenderiam e a preparar-me para o dia em que a antiga guerra finalmente viesse à luz. Capítulo 7. A queda da dinastia. Nos anos que se seguiram ao selamento da tumba de Lyra, aprendi que o sacrifício da família Severus tinha sido ainda maior do que eu inicialmente compreendera. O ritual não apenas me vinculara ao segredo, ele alterara fundamentalmente o destino de toda a sua linhagem. No prazo de uma década, daquela noite na Câmara, a família que outrora estivera no pináculo da sociedade romana no Egito, começou a vivenciar uma série de tragédias que acabariam por levar ao seu completo desaparecimento da história. O primeiro sinal veio 3 anos após o enterro, quando Gaius foi encontrado morto em seu escritório, aparentemente tendo morrido pacificamente durante o sono. Mas eu, com minha nova visão, podia ver a verdade que os outros não viam. Seu espírito fora parcialmente ancorado à câmara, assim como o meu, e a tensão de existir em múltiplas realidades simultaneamente acabara por se mostrar demais para sua forma mortal suportar. Ele não morrera de causas naturais, fora consumido pelas mesmas forças que ajudara a conter. Marcos durou mais. Talvez porque sua conexão com a corte imperial lhe fornecesse recursos e proteções que outros não tinham. Mas nem mesmo ele pôde escapar do preço do conhecimento que carregava. Eu o vi envelhecer rapidamente no espaço de apenas 5 anos, seu cabelo ficando branco e seu rosto se tornando vincado com o peso de segredos que se tornavam mais pesados a cada dia que passava. Ele começou a falar de visões que lhe vinham em sonhos, avisos das entidades que ainda buscavam maneiras de romper as barreiras que havíamos criado. Elas sabem onde ela jaz, disse-me ele durante um de nossos encontros clandestinos nas ruínas da antiga pedreira. Elas conseguem sentir o poder do amuleto, mesmo através de todas as nossas proteções. E são pacientes, podem esperar séculos, milênios se necessário, pela oportunidade certa para reivindicar o que buscam. Cláudia provou ser a mais resiliente da família, talvez porque sua linhagem lidava com tais fardos há inúmeras gerações. Mas nem mesmo ela estava imune às consequências do que havíamos feito. As tatuagens em sua pele começaram a mudar, os símbolos se alterando e evoluindo como se estivessem vivos. Ela me disse que estavam registrando tudo, cada entidade encontrada, cada ameaça neutralizada, cada segredo descoberto. Quando ela morresse, esse conhecimento seria transferido para a próxima geração de guardiões, garantindo que a sabedoria acumulada de milênios não se perdesse. Mas não haveria uma próxima geração para a família Severus. O ritual os tornara todos estéreis, incapazes de gerar filhos que pudessem dar continuidade à sua linhagem. Isso não foi um acidente ou uma consequência imprevista. Foi uma parte deliberada da vinculação, projetada para garantir que o conhecimento específico que eles carregavam morresse com eles, impedindo que fosse passado para aqueles que talvez não tivessem a força para suportar tais fardos. À medida que a família diminuía, dei por mim assumindo cada vez mais as suas responsabilidades. A rede de guardiões por todo o império começou a reportar-se diretamente a mim,
enviando mensagens codificadas que descreviam incidentes e ameaças que exigiam atenção imediata. Viajei constantemente naqueles anos, movendo-me de província em província sob várias identidades falsas, lidando com situações que iam desde simples assombrações a incursões em grande escala por entidades que haviam encontrado pontos de apoio temporários em nossa realidade. Cada missão me ensinou mais sobre o verdadeiro escopo da ameaça que enfrentávamos. As entidades não eram monstros aleatórios buscando causar o caos, eram organizadas, inteligentes e seguiam um plano cuidadosamente orquestrado que se estendia por milênios. Elas vinham semeando nosso mundo com influências há séculos, enfraquecendo gradualmente as barreiras entre as dimensões e preparando-se para um assalto final que lhes permitiria estabelecer colônias permanentes em nossa realidade. A descoberta mais perturbadora veio durante uma investigação na Gália, onde um assentamento romano inteiro fora encontrado vazio, seus habitantes desaparecidos sem deixar rastro. Usando a visão aprimorada, concedida pela minha transformação, pude ver os vestígios residuais do que acontecera. As entidades não tinham simplesmente matado os colonos. Elas os haviam colhido, extraindo alguma qualidade essencial de que precisavam para seus próprios propósitos. Os corpos foram deixados para trás como cascas vazias. Mas as almas, a força vital, a centelha de consciência que os tornava humanos, tudo isso fora levado para alimentar os esforços das entidades para romperem e entrarem em nosso mundo. Foi durante essa investigação que encontrei pela primeira vez outros como eu, indivíduos que haviam sido transformados pelo contato com os poderes antigos, mas que serviam a propósitos diferentes dentro da guerra oculta. Havia Júlia, uma sacerdotisa de Vesta, que podia ver os fios do destino que conectavam todos os seres vivos. Havia Quintus, um centurião cujo toque podia banir entidades de volta para seu próprio reino. E havia Miriam, uma mística judia cujo conhecimento de textos antigos lhe permitia prever quando e onde as próximas incursões ocorreriam. Juntos, formamos um novo tipo de família, unida não por sangue, mas por um propósito compartilhado e compreensão mútua. Éramos nós que ficávamos de vigia, nos espaços, entre os mundos, os guardiões que mantinham a humanidade a salvo de ameaças que ela jamais poderia compreender. Mas também éramos nós que pagávamos o preço por essa proteção, sacrificando nossas vidas normais, nossos relacionamentos, nossa própria humanidade a serviço de uma causa que nunca seria reconhecida ou recompensada. Com o passar dos anos, comecei a entender que a queda da família Severus fora cuidadosamente orquestrada pelas próprias entidades. Incapazes de atacar diretamente a tumba onde Lyra jazia selada, elas concentraram seus esforços em eliminar aqueles que conheciam sua localização e entendiam seu significado. O declínio gradual e a eventual extinção da família não foram um efeito colateral do ritual, foi uma campanha deliberada de guerra sobrenatural, projetada para deixar o segredo vulnerável a futuras explorações. Marcus foi o último da família a morrer, sucumbindo finalmente a uma doença debilitante que nenhum médico conseguia diagnosticar ou tratar. Mas antes de sua morte, ele me convocou ao seu leito para uma conversa final que me assombraria pelo resto dos meus dias. As entidades estão aprendendo, Lúcius, ele sussurrou, sua voz mal audível acima do som de sua respiração ofegante. Elas estão estudando nossos métodos, compreendendo nossas fraquezas, preparando-se para um tempo em que não precisarão mais trabalhar nas sombras. O selo que criamos resistirá por séculos, mas não resistirá para sempre. E quando falhar, quando a tumba for finalmente aberta, o mundo enfrentará uma crise diferente de tudo na história humana. Ele pressionou um último pergaminho em minhas mãos, sua superfície coberta com símbolos que doíam ao olhar diretamente. Isto contém a verdadeira profecia, a visão que guiou nossas ações naquela noite na Câmara. Fala de um tempo em que os poderes antigos retornarão, quando as barreiras entre os mundos se enfraquecerão, quando a humanidade será forçada a confrontar a realidade do que jaz além do véu. Esse tempo ainda está há séculos no futuro, mas ele virá. E quando vier, você deve estar pronto. Com a morte de Marcus, a linhagem da família Severus chegou ao fim, seu nome desaparecendo gradualmente dos registros oficiais como se nunca tivesse existido. Mas seu sacrifício não for em vão, o selo resistiu, o segredo permaneceu oculto, e a rede de guardiões continuou a funcionar mesmo sem sua liderança. Eu me tornei o guardião de seu legado, a única testemunha sobrevivente do que acontecera naquela câmara sob Alexandria. E enquanto me acomodava em meu novo papel como guardião principal da tumba de Lyra, comecei a me preparar para a longa vigília que estava por vir 2000 anos de observação e espera, de manutenção do selo contra tentativas
cada vez mais desesperadas de rompê-lo, de preparação para o dia em que a guerra antiga finalmente emergiria das sombras para a luz do dia. Mas esse dia ainda estava longe no futuro. E havia ameaças imediatas que exigiam minha atenção. As entidades não haviam desistido de seus esforços para reivindicar o amuleto, se é que algo, a eliminação da família Severus apenas as tornara mais determinadas a ter sucesso. E eu estava prestes a descobrir que sua próxima tentativa seria muito mais sofisticada e perigosa do que qualquer coisa que já haviam tentado antes. Qual é a sua opinião sobre esta conspiração antiga? Você acha que as entidades ainda estão ativas em nosso mundo moderno? Compartilhe suas ideias nos comentários, adoro ouvir suas teorias sobre essas forças misteriosas. Capítulo 8. Guardiões do Segredo. Com a família Severus desaparecida, a responsabilidade de manter a rede de guardiões recaiu inteiramente sobre mim. O que descobri no processo de assumir suas operações foi ao mesmo tempo inspirador e aterrorizante. O escopo da guerra oculta era muito maior do que eu jamais imaginara, e o número de pessoas envolvidas em combater lá era maior e menor do que parecia possível. A rede operava em uma estrutura celular que teria impressionado qualquer estrategista militar. Cada guardião conhecia apenas um punhado de outros, conectados através de cadeias de comunicação cuidadosamente mantidas, que podiam ser cortadas a qualquer momento sem comprometer toda a organização. As mensagens eram passadas através de um sistema complexo de cartas codificadas, símbolos ocultos em transações comerciais, e até mesmo padrões na disposição de mercadorias em barracas de mercado. No nível mais alto estavam as âncoras, indivíduos como eu, que haviam sido diretamente transformados pelo contato com os poderes antigos e que serviam como pontos focais para as atividades da rede. Havia apenas 7 de nós em todo o Império, cada um vinculado a um dos 7 amuletos e responsável por uma região geográfica específica. Comunicávamos-nos raramente e nunca nos encontrávamos pessoalmente, mas podíamos sentir a presença um do outro através de vastas distâncias e coordenar nossos esforços por meios que transcendiam o espaço e o tempo normais. Abaixo das âncoras estavam os vigias homens e mulheres que haviam sido treinados para reconhecer os sinais de atividade de entidades, mas que não haviam sido totalmente iniciados nos mistérios mais profundos. Eles incluíam mercadores que viajavam pelas rotas comerciais, soldados estacionados em postos avançados remotos, sacerdotes que cuidavam de templos isolados e estudiosos que estudavam textos antigos. Seu trabalho era observar, relatar e, ocasionalmente, intervir em incidentes menores que não exigiam a atenção de guardiões de nível superior. Na base da pirâmide estavam os inconscientes cidadãos comuns, que haviam sido sutilmente influenciados a realizar ações específicas sem entender seu verdadeiro propósito. Um agricultor poderia ser compelido a plantar certas culturas em padrões particulares que criariam símbolos protetores visíveis apenas de cima. Um pedreiro poderia sentir-se impelido a esculpir desenhos específicos nas fundações de edifícios. Um escriba poderia se ver copiando textos que continham feitiços de proteção ocultos. Essas pessoas viviam vidas normais, sem nunca saber que faziam parte de uma vasta rede de defesa sobrenatural. Gerenciar essa rede exigia habilidades que eu nunca imaginei que precisaria. Aprendi a forjar documentos, a falar uma dúzia de idiomas diferentes, a navegar na complexa política da administração provincial. Tornei-me um especialista em história antiga, religião comparada e no que mais tarde seria chamado de arqueologia. Mais importante, aprendi a viver múltiplas vidas simultaneamente, mantendo diferentes identidades em diferentes cidades enquanto meu verdadeiro eu permanecia ancorado à câmara onde Lyra dormia. As entidades, enquanto isso, desenvolviam suas próprias contramedidas. Elas começaram a se infiltrar na rede, usando sua capacidade de influenciar mentes humanas para virar guardiões uns contra os outros. Perdi 3 vigias na Britânia quando foram convencidos de que seus colegas eram, na verdade, agentes de entidades disfarçados. Uma célula na Germânia foi completamente destruída quando seus membros começaram a ter pesadelos compartilhados que os levaram à loucura e ao suicídio. O mais perturbador de tudo foi a descoberta de que alguns humanos estavam colaborando voluntariamente com as entidades, trocando suas almas por poder e conhecimento que lhes permitiam viver muito além da expectativa de vida normal. Esses cultistas, como passei a chamá-los, eram muitas vezes indistinguíveis dos cidadãos comuns, até revelarem sua verdadeira natureza através de atos de sabotagem ou traição. Um desses incidentes ocorreu na própria Roma, quando descobri que um senador que fornecia informações à rede estava, na verdade, trabalhando para as entidades.
Marcus Flavius Corvus nos alimentara com informações falsas por anos, levando-nos a investigar ameaças fantasmas enquanto incursões reais passavam despercebidas. Quando finalmente o confrontei em sua vila no Monte Palatino, descobri que ele não era mais inteiramente humano, seu corpo fora alterado pela influência de entidades, dando-lhe habilidades que o tornavam um oponente formidável. A batalha que se seguiu foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Corvus podia manipular sombras, tornando-as sólidas o suficiente para golpear com força física. Ele podia proferir palavras que faziam a realidade se curvar e distorcer ao seu redor, criando bolsões de espaço onde as leis normais da física não mais se aplicavam. O mais aterrorizante era que ele podia projetar sua consciência diretamente em minha mente, mostrando-me visões do que o mundo se tornaria se as entidades tivessem sucesso em seus planos. Vi cidades onde os humanos viviam como gado, sua força vital colhida para alimentar tecnologias de entidades que existiam além da nossa compreensão. Testemunhei a transformação de continentes inteiros em áreas de preparação para invasões de outras dimensões. Vivenciei os momentos finais de civilizações que haviam caído sob a influência de entidades, suas últimas tentativas desesperadas de resistir, sendo esmagadas por forças que jamais poderiam esperar compreender. Mas também vi algo que Corvus não pretendia me mostrar: os próprios medos e limitações das entidades. Elas não eram deuses invencíveis, mas sim seres parasitas, que exigiam realidades hospedeiras para se sustentarem. Sua própria dimensão estava morrendo, consumida por éons de guerra e exploração. Elas precisavam do nosso mundo não apenas como uma conquista, mas como um refúgio, e esse desespero as tornava mais perigosas e mais vulneráveis do que eu havia entendido anteriormente. O conhecimento adquirido nesse encontro me permitiu desenvolver novas estratégias para combater a influência das entidades. Comecei a treinar guardiões em disciplinas mentais que podiam resistir à manipulação psíquica. Estabeleci protocolos para identificar e eliminar infiltrados cultistas. Mais importante, comecei a trabalhar em maneiras de usar o próprio desespero das entidades contra elas, usando sua necessidade de nossa realidade como uma arma em nossa defesa. Mas o desenvolvimento mais significativo veio quando fiz contato com redes de guardiões em outras partes do mundo. Grupos que lutavam a mesma guerra há tanto tempo quanto nós, mas usando métodos diferentes e recorrendo a diferentes fontes de poder. Havia os guardiões de Jade da dinastia Han, que usavam técnicas alquímicas para criar barreiras entre as dimensões. Havia os cantores de pedra das tribos germânicas, que podiam literalmente remodelar a realidade através do poder de suas vozes. Havia os dançarinos das sombras dos reinos africanos, que se moviam entre os mundos com a mesma facilidade com que se anda de um cômodo para outro. Cada grupo havia desenvolvido sua própria abordagem para o problema, mas todos lutavam contra o mesmo inimigo. Ao compartilhar conhecimento e coordenar nossos esforços, começamos a alcançar vitórias que teriam sido impossíveis para qualquer rede única realizar sozinha. Estabelecemos um sistema de comunicação global que permitia que avisos fossem passados de um lado do mundo para o outro em questão de dias, em vez de meses. Criamos forças-tarefa conjuntas que podiam responder a grandes incursões independentemente de onde ocorressem. Mais importante, começamos a entender a estratégia final das entidades. Elas não estavam simplesmente tentando invadir nossa realidade em pontos aleatórios, estavam trabalhando para enfraquecer locais específicos que serviam como pontos de ancoragem para as barreiras dimensionais. Se conseguissem destruir um número suficiente dessas âncoras, poderiam causar uma falha em cascata que derrubaria todo o sistema de proteções que mantinha nossos mundos separados. A tumba de Lyra era um dos mais importantes desses pontos de ancoragem, o que explicava por que as entidades estavam tão determinadas a reivindicar o amuleto que ela guardava. Mas não era o único, havia locais semelhantes espalhados pelo globo, cada um protegido por sua própria rede de guardiões, cada um sob constante ataque de forças que nunca se cansavam e nunca desistiam. Com o passar dos séculos, vi impérios nascerem e caírem, vi tecnologias se desenvolverem que pareceriam mágicas para meus contemporâneos. Testemunhei a transformação gradual da civilização humana, de uma coleção de cidades-estado isoladas para uma comunidade verdadeiramente global. Mas através de tudo isso, a guerra oculta continuou, travada nas sombras e no silêncio por guardiões cujos nomes nunca seriam registrados em nenhum livro de história. E sempre, no fundo da minha consciência, eu podia sentir a presença de Lyra em sua câmara selada,
esperando pacientemente pelo dia em que as barreiras finalmente se enfraqueceriam o suficiente para que ela despertasse. Esse dia ainda estava há séculos no futuro, mas eu podia senti-lo se aproximando como uma tempestade distante no horizonte inevitável, imparável e potencialmente catastrófico para toda a humanidade. Os preparativos para esse confronto final já haviam começado, embora a maior parte do mundo permanecesse felizmente inconsciente do que estava por vir. E eu, o último guardião do segredo original, teria que garantir que, quando chegasse a hora, a humanidade estaria pronta para enfrentar a maior ameaça que já encontrara. Capítulo 9. A brecha. O ano de 2023 marcou exatamente 1900 anos desde o sepultamento de Lyra. E eu senti a crise que se aproximava como um peso físico pressionando minha consciência. Os sinais vinham se acumulando por décadas. Expedições arqueológicas estavam se aproximando da câmara oculta, seus radares de penetração no solo e imagens de satélite revelando anomalias no calcário que antes estivera perfeitamente escondido. A doutora Sarah Chen, a arqueóloga-chefe do projeto de prospecção profunda de Alexandria, não tinha ideia de que seu trabalho estava sendo monitorado por forças que existiam além de sua compreensão. A descoberta de sua equipe do antigo local da pedreira fora cuidadosamente orquestrada por agentes de entidades que passaram décadas se manobrando para posições de influência dentro da comunidade acadêmica. Eles guiaram sua pesquisa, forneceram financiamento para suas expedições e garantiram que ela tivesse acesso ao equipamento de detecção mais avançado disponível. Eu observei das sombras enquanto sua equipe montava seus equipamentos, usando tecnologias que pareceriam pura magia para os romanos que haviam selado a câmara pela primeira vez. Suas máquinas podiam ver através de rocha sólida, mapear espaços subterrâneos com precisão perfeita e detectar os mais tênues vestígios de material orgânico enterrado sob toneladas de pedra. As proteções que haviam escondido a tumba de Lyra por 2 milênios eram impotentes contra instrumentos que operavam de acordo com princípios que os antigos guardiões nunca haviam imaginado. A primeira brecha ocorreu em uma manhã de terça-feira no final de outubro. A equipe da doutora Chen estava usando um novo tipo de dispositivo de imagem sônica para mapear o que eles acreditavam ser um sistema de cavernas naturais. Quando os pulsos da máquina penetraram nas defesas externas da câmara, o retorno quase destruiu seus equipamentos e enviou vários membros da equipe para o hospital com fortes dores de cabeça e cegueira temporária. Mas o dano estava feito. As ondas sônicas haviam criado pequenas fraturas nas barreiras protetoras, permitindo que a influência das entidades começasse a se infiltrar em nossa realidade. Em poucas horas, incidentes estranhos começaram a ocorrer por toda Alexandria, dispositivos eletrônicos funcionavam mal em padrões específicos, animais se comportavam de forma errática e indivíduos sensíveis relatavam sonhos perturbadores, cheios de imagens de vastos espaços escuros, povoados por coisas que não deveriam existir. Eu sabia que tinha que agir rapidamente. Usando contatos que eu havia cultivado dentro do Ministério de Antiguidades do Egito, tentei encerrar a escavação, alegando que o local era perigoso demais para a exploração contínua. Mas os agentes das entidades haviam antecipado essa jogada. Eles haviam posicionado seu próprio pessoal dentro da burocracia e meus avisos foram descartados como as preocupações de um acadêmico excessivamente cauteloso. A segunda brecha ocorreu 3 dias depois, quando a equipe da doutora Chen usou uma sonda robótica para explorar o que seus instrumentos indicavam ser uma grande câmara subterrânea. As câmeras da sonda transmitiram imagens que causaram ondas de choque na comunidade arqueológica, entalhes de parede perfeitamente preservados, artefatos que antecediam a civilização egípcia conhecida e, mais significativamente, o contorno do que parecia ser um sarcófago intacto feito de granito preto. O que as câmeras não podiam capturar, mas que eu podia sentir através da minha conexão com a câmara, foi o súbito aumento da atividade das entidades, quando as luzes da sonda iluminaram espaços que estiveram escuros por 2000 anos. As antigas amarras estavam enfraquecendo, e a consciência de Lyra estava começando a despertar de seu longo sono. O poder do amuleto, contido por tanto tempo, estava começando a vazar para a área circundante como radiação de um reator violado. Tomei a decisão de me revelar à doutora Chen, sabendo que isso me exporia a um risco enorme, mas esperando poder convencê-la a abandonar a escavação antes que fosse tarde demais. Aproximei-me dela em seu hotel naquela noite, apresentando-me como um especialista em rituais de proteção antigos que vinha monitorando seu trabalho com crescente preocupação. Dró, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado,
O que você encontrou não é simplesmente um sítio arqueológico. É uma instalação de contenção, construída para abrigar algo que nunca deveria ser perturbado. Se você continuar com esta escavação, irá libertar forças que podem ameaçar não apenas Alexandria, mas o mundo inteiro. Ela ouviu educadamente, mas eu podia ver o ceticismo em seus olhos. Para ela, eu era apenas mais um excêntrico que acreditava que sítios antigos eram amaldiçoados ou assombrados. Ela já havia lidado com pessoas assim antes e aprendera a descartar seus avisos como superstição e pseudociência. O que ela não podia saber era que, neste caso, a superstição se baseava em perigos muito reais que a ciência ainda não estava equipada para entender. Agradeço sua preocupação, respondeu ela. Mas estamos tomando todas as precauções para preservar a integridade do local. O que quer que esteja lá embaixo está esperando há quase 2000 anos para ser descoberto. Acho que a humanidade merece saber o que nossos ancestrais estavam tentando esconder. Suas palavras me causaram arrepio, porque ecoavam quase exatamente os argumentos que os agentes das entidades usaram ao longo da história para justificar sua interferência em locais de guardiões. O apelo à curiosidade humana, a sugestão de que o conhecimento nunca deveria ser suprimido, a implicação de que os povos antigos eram primitivos e supersticiosos, todas essas eram táticas padrão para manipular pesquisadores bem-intencionados a servir aos propósitos das entidades. A terceira brecha veio na semana seguinte, quando a equipe de escavação finalmente rompeu a própria câmara. No momento em que suas luzes iluminaram o espaço interior, alarmes começaram a soar por toda a rede global de guardiões. Âncoras em todos os continentes sentiram a onda de choque quando 2 milênios de contenção cuidadosa, de repente, começaram a entrar em colapso. Eu estava lá quando eles abriram a câmara, em meio à multidão de pesquisadores e oficiais que se reuniram para testemunhar o que acreditavam ser uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Mas enquanto eles viam apenas artefatos antigos e símbolos misteriosos, eu podia perceber o verdadeiro escopo do que estava sendo libertado. As entidades estavam jorrando através das barreiras enfraquecidas como água, por uma barragem rompida. Elas permaneciam invisíveis à visão normal, mas eu podia vê-las se espalhando pelo local da escavação, tomando posse de equipamentos, influenciando os pensamentos dos pesquisadores e iniciando o processo de estabelecer um ponto de apoio permanente em nossa realidade. O mais aterrorizante de tudo foi o que senti da própria Lyra. Sua consciência estava despertando após 2000 anos de sono, mas o processo não estava ocorrendo como os antigos guardiões haviam planejado. O poder do amuleto fora corrompido por séculos de influência das entidades e, em vez de servir como protetora da humanidade, ela estava se tornando outra coisa, uma ponte entre mundos que as entidades poderiam usar para completar sua invasão. Enquanto a doutora Shen e sua equipe se preparavam para entrar na câmara pela primeira vez, percebi que todos os meus séculos de preparação haviam levado a este momento. A batalha final da Guerra Oculta estava prestes a começar, e o destino da humanidade seria determinado pelo que acontecesse nas próximas horas. Passei 2000 anos guardando este segredo, mantendo os selos que mantinham as entidades afastadas, preparando-me para o dia em que as proteções antigas finalmente falhariam. Agora esse dia havia chegado, e eu era o único que entendia o que realmente estava em jogo. A câmara fora violada, as entidades estavam se mobilizando para seu assalto final e, em algum lugar na escuridão abaixo, Lyra estava começando a acordar. A questão era se ela emergiria como a salvadora da humanidade ou como um instrumento de sua destruição. E essa resposta, caros ouvintes, dependeria de escolhas que ainda não haviam sido feitas, batalhas que ainda não haviam sido travadas e sacrifícios que fariam tudo o que veio antes parecer pequeno em comparação. A verdadeira história estava apenas começando e o mundo nunca mais seria o mesmo. Capítulo 10. A verdade revelada. Enquanto a equipe da doutora Shen descia para a câmara pela primeira vez, eu o segui à distância, usando habilidades aprimoradas ao longo de 2 milênios para permanecer sem ser detectado, enquanto ficava perto o suficiente para intervir quando a crise inevitável ocorresse. No momento em que seus pés tocaram o antigo piso de pedra, senti a consciência de Lyra surgir em direção ao despertar completo, seu poder respondendo à presença de humanos vivos após séculos de isolamento. A excitação da equipe era palpável enquanto exploravam a câmara, documentando artefatos que reescreveriam os livros de história e desafiariam tudo o que os arqueólogos pensavam saber sobre civilizações antigas. Mas seus instrumentos também estavam detectando anomalias que não conseguiam explicar flutuações de temperatura
que não seguiam nenhum padrão natural, leituras eletromagnéticas que sugeriam a presença de fontes de energia desconhecidas e, o mais perturbador de tudo, gravações de áudio que capturavam sussurros em línguas que nunca haviam sido faladas por línguas humanas. A preservação é incrível, sussurrou a doutora Shen ao se aproximar do sarcófago de Lyra. É como se esta câmara existisse fora do próprio tempo. Olhe para estes símbolos, não são egípcios, nem romanos, nem nada em nossos bancos de dados. É como se tivéssemos descoberto evidências de uma civilização completamente desconhecida. Se ela ao menos soubesse o quão certa estava. Os símbolos que cobriam as paredes e o sarcófago eram de fato de uma civilização desconhecida, uma que existira nos espaços entre as dimensões, uma que lutara uma guerra pela sobrevivência da própria realidade. Mas enquanto ela começava a fotografar as inscrições, eu podia ver as entidades se aproximando, atraídas pelo poder despertado do amuleto como mariposas para uma chama. O primeiro sinal de problema veio quando um dos estudantes de pós-graduação, um jovem chamado David, começou a agir de forma estranha. Ele vinha documentando o conteúdo da câmara com cuidado meticuloso, mas de repente parou de trabalhar e ficou perfeitamente imóvel, olhando para o sarcófago com uma expressão de atenção absorta. Quando a doutora Shen chamou seu nome, ele não respondeu, simplesmente continuou olhando, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia ouvir. Reconheci os sinais imediatamente. David estava sendo influenciado pela presença de uma entidade, sua consciência parcialmente deslocada por algo que estava usando seu corpo como um receptáculo temporário. Se eu não agisse rapidamente, ele se tornaria um hospedeiro permanente, e as entidades teriam seu primeiro ponto de apoio estável em nossa realidade em mais de 2000 anos. Movendo-me com uma velocidade que surpreendeu até a mim mesmo, entrei na câmara e me aproximei do estudante possuído. Os outros membros da equipe mal notaram minha presença e estavam muito focados em seu trabalho para prestar atenção a mais uma figura no espaço lotado. Mas a cabeça de David virou-se para mim com precisão mecânica, e quando ele falou, sua voz carregava harmônicos que nenhuma garganta humana poderia produzir. Guardião, disse a entidade através dos lábios de David. Você manteve sua vigília bem, mas seu tempo acabou. As barreiras enfraquecem, os selos falham, e em breve nosso reino e o seu serão um só. O poder da garota servirá como a chave para destrancar todas as portas que você tanto se esforçou para manter fechadas. Não enquanto eu ainda respirar, respondi, falando na língua antiga que as entidades entendiam. O juramento que fiz há 2000 anos ainda me prende, e não permitirei que reivindiquem o que buscam. O confronto que se seguiu foi invisível para a equipe arqueológica, travado em níveis de realidade que eles não podiam perceber. A entidade tentou usar o corpo de David para me atacar fisicamente, mas eu aprendera técnicas ao longo dos séculos que me permitiam neutralizar tal possessão. Proferindo palavras de poder que já eram antigas quando Roma era jovem, comecei o processo de banir o intruso de volta para sua própria dimensão, mas a presença da entidade servira ao seu propósito fora uma distração, enquanto outras forças trabalhavam para completar o processo de despertar. Enquanto eu lutava para libertar David da possessão, senti a tampa do sarcófago começar a se mover, movida não por força física, mas pelo poder que se agitava dentro dele. A doutora Shen e sua equipe observaram maravilhados, enquanto a enorme cobertura de granito começava a deslizar para o lado, revelando a forma perfeitamente preservada de uma jovem que parecia ter dormido por meras horas em vez de 2 milênios. Mas eu podia ver o que eles não podiam, o amuleto em sua garganta pulsava com intensidade crescente, e os símbolos esculpidos em suas bandagens começavam a brilhar com sua própria luz interior. Meu Deus, sussurrou a doutora Chen! Ela é linda! E olhe para aquele amuleto, nunca vi um trabalho em metal como esse. A habilidade é extraordinária. Quando ela estendeu a mão em direção ao amuleto, eu sabia que tinha que me revelar completamente. Não havia mais tempo para sutileza ou manipulação cuidadosa. A crise estava sobre nós. E apenas a verdade, por mais impossível que parecesse, poderia evitar a catástrofe que estava prestes a se desenrolar. Não toque nisso, ordenei, minha voz carregando a autoridade de 2000 anos de guarda. Esse amuleto não é uma joia, é uma chave para forças que poderiam destruir toda a sua civilização. A equipe virou-se para mim surpresa, finalmente notando minha presença entre eles. Os olhos da doutora Shen se estreitaram enquanto ela estudava meu rosto, tentando se lembrar de onde me vira antes. Você é o homem do hotel,
disse ela lentamente. Aquele que me avisou sobre continuar a escavação. Como você desceu até aqui? Este local deveria ser seguro. Segurança não significa nada para alguém que guarda esta câmara desde antes de seus ancestrais nascerem, respondi. Meu nome é Lucius, e eu sou o último dos guardiões do limiar. O que vocês encontraram aqui não é um tesouro arqueológico. É uma prisão construída para conter algo que ameaça a própria estrutura da realidade. Mesmo enquanto eu falava, os olhos de Lyra começaram a se abrir, revelando pupilas que continham profundezas que nenhum olhar humano jamais possuíra. Ela se sentou lentamente, seus movimentos graciosos apesar dos séculos de imobilidade, e quando falou, sua voz carregava ecos de dimensões incontáveis. O selo está quebrado, disse ela, suas palavras ressoando pela câmara como o toque de um grande sino. As barreiras enfraquecem e os famintos pressionam contra as fronteiras do nosso mundo. Chegou a hora da escolha, a humanidade se levantará e lutará, ou cairá para forças que não pode compreender. A doutora Shen cambaleou para trás, sua visão de mundo científica desmoronando diante de impossibilidades para as quais nenhum livro didático a preparara. Isso não é possível, gaguejou ela. As pessoas não sobrevivem por 2000 anos. Isso tem que ser algum tipo de farsa, algum engano elaborado. Mas mesmo enquanto falava, a evidência de seus sentidos estava sobrepujando suas objeções racionais. A câmara estava se enchendo de presenças que existiam logo além da borda da percepção. E o próprio ar parecia engrossar com o peso da atenção de outro mundo. As entidades estavam se reunindo para seu assalto final, atraídas pelo poder do amuleto e pela oportunidade de finalmente reivindicar o prêmio que buscaram por milênios. Lyra se levantou de seu sarcófago, as antigas bandagens caindo para revelar roupas que pareciam tecidas da própria luz das estrelas. O amuleto em sua garganta pulsou mais forte, e eu pude sentir seu poder se estendendo através das dimensões, chamando os outros 6 artefatos que haviam sido escondidos por todo o mundo. A convergência começa, disse ela, seu olhar encontrando o meu através dos séculos. As 7 chaves serão reunidas, os 7 selos serão abertos, e a batalha final determinará se esta realidade sobrevive ou cai para a fome infinita do vazio. Enquanto alarmes começavam a soar por todo o local da escavação, enquanto forças militares se mobilizavam em resposta a leituras que desafiavam toda explicação, enquanto redes de guardiões ao redor do mundo se preparavam para a crise para a qual treinaram por gerações, percebi que minha longa vigília estava finalmente chegando ao fim. O segredo que eu havia enterrado em um sarcófago romano 2000 anos atrás não era mais segredo. A guerra oculta estava prestes a se tornar muito pública, e a humanidade teria que enfrentar a verdade sobre as forças que moldaram sua história a partir das sombras. A era da ocultação acabou. A era da revelação começou. E se essa revelação levaria à salvação da humanidade ou à sua destruição, ainda estava para ser visto. Mas uma coisa era certa, o mundo nunca mais seria o mesmo. O juramento do embalsamador fora cumprido, o dever do guardião completado. E agora era a hora de um novo capítulo. Na luta eterna entre a luz e as trevas, entre a ordem e o caos, entre as forças que buscavam preservar a realidade e aquelas que haveriam consumida. A história que vocês ouviram esta noite não é ficção, caros ouvintes. É um aviso, uma preparação e um chamado às armas. Pois os eventos que descrevi não são história antiga, são as manchetes de amanhã, esperando para se desenrolar. E quando fizerem, vocês precisarão escolher de que lado ficarão na batalha final pela alma da própria humanidade. Obrigado por se juntarem a mim nesta incrível jornada através do tempo e do mistério. Se esta história os cativou tanto quanto a mim, por favor, cliquem no botão de se inscrever e me digam nos comentários o que vocês pensam sobre essas revelações. Vocês estão prontos para o que está por vir? Vocês acreditam que tais forças poderiam realmente existir em nosso mundo? O engajamento de vocês me ajuda a trazer mais desses incríveis mistérios históricos. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima. Continuem questionando, continuem explorando e lembrem-se, às vezes, as verdades mais incríveis estão escondidas à vista de todos, esperando por alguém corajoso o suficiente para descobri-las.